Então, queridos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, aleluia, que tem crido e tem sido perseverante naquilo que Deus tem reservado para a vida desta igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora, deixa eu ministrar aqui a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o 8 e o 9. Hoje a nossa ceia, ela tem esse tema, a ceia do pão sem fermento. Está baseado nos escritos sagrados do apóstolo São Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo, vamos ler o 7, o 8 e o 9. Amém? Diz assim, bota o 7, por favor. Isso. O 7. Diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim, pois, estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. 9. Até aqui. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Amados, quem esteve de manhã aqui já foi instruído, e os que não tiveram pela parte da manhã vão receber a instrução agora, né, para a nossa edificação. Eu comecei falando de manhã que o Evangelho, sexta-feira, inclusive, eu falei sobre isso aqui também, quem veio sexta-feira já é conhecedor. Que o Evangelho, queridos, ele é, a hora que nós entendemos que o Evangelho é o ensinamento, então Billy Graham dizia que nós teremos mais convertidos, né, do que entusiasmados. E eu ministrei de manhã aqui, dei uma palavra à igreja, que o Evangelho é ensinamento. Quando nós entendemos os ensinamentos da palavra, do Evangelho, então há a nossa conversão, há a nossa mudança na nossa vida quando entendemos os ensinamentos. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, né, é interessante isso, que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, né, ao mesmo tempo que elas são, diga comigo, profunda, secreta, codificada. Ao mesmo tempo que as Sagradas Escrituras são profundas, secretas e codificadas, ao mesmo tempo elas são simples. Há uma simplicidade que Deus deu aos seus escritores. E o que é que a gente entende nessa simplicidade, na prática? Qual era a intenção de Deus, né, para o seu povo? Sempre foi e sempre será que o seu povo chegue ao conhecimento prático daquilo que Ele quer para a nossa vida. Apesar de que a Bíblia ela é profunda, ela é secreta, ela é codificada, mas no entanto, a intenção de Deus na simplicidade dos escritores, isso nos deixa muito claro que a intenção de Deus é que todos nós possamos ter a prática do conhecimento. Por que que eu digo isso? Porque eu inicio essa ministração com essa fala. Porque, queridos, esse texto que nós lemos de Paulo, ele usa, né, a palavra fermento. E a nossa ceia, então, Deus me deu essa inspiração de hoje nós ministrarmos aqui sobre a ceia do pão sem fermento. Eu quero ministrar sobre o teu coração que fermento na Bíblia, ele não é bem visto.
Todas as vezes que aparece, a maioria das vezes que aparece a palavra fermento na Bíblia, ele não está conjugado com coisas boas. Na Bíblia ele se tornou coisa má, coisa ruim, coisa que não se pode associar com a religiosidade, com a comunhão com Deus. Então, por isso, nós, inspirado por Deus, Deus nos deu esse tema, a ceia do pão sem fermento, ou seja, as coisas má, a ceia sem as coisas má. E é interessante que Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, primeiro que tudo, eu gostaria de dar um conceito para você de fermento, antes de eu entrar aqui nesse detalhe. Então escute só. O que é o fermento? Para que você possa entender. O que é o fermento? Fermento é um agente ou uma enzima, um organismo capaz de provocar a fermentação ou levedura. Esse é um fermento, é uma enzima, É uma enzima que ele tem a capacidade de fermentação ou de levedura. Esse é o fermento. Agora eu quero falar para você um conceito sobre o poder do fermento. O poder do fermento. Ele penetra na massa e a influencia a crescer, a mudar o seu aspecto, como sabor, cheiro e tamanho. Por que eu estou trazendo esses conceitos para nossas vidas? Porque eu disse a você que a Escritura, apesar de que ela é profunda, codificada e sagrada, ela tem simplicidade. O escritor aqui, ele está usando, essa massa, esse organismo chamado fermento, para trazer uma verdade espiritual muito grande para o povo de Deus. Tanto no Novo quanto no Antigo, ou tanto no Antigo quanto no Novo, a palavra fermento, ela não soa ou ressoa muito bem no meio do povo de Deus. Tanto é verdade que no Antigo Testamento, quando o povo de Deus ia sair do Egito, Deus então determina uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Moisés, o pão será sem fermento, pois o pão fazia parte da cultura alimentar dos judeus. Comia-se muito pão, como ainda come-se até hoje. Era uma base alimentar, e não somente a base alimentar, mas a parte religiosa também, envolvia pão. Pães asmos, tanto é que a festa dos pães asmos ela ficou até os dias de hoje. Então o que é que a Bíblia diz? A primeira vez em que Deus menciona na Bíblia, é na saída do povo do Egito. Deus diz ao povo do Egito, diz assim: olha, Moisés, o povo vai sair e hoje não comerão pão com fermento. Aqui ele tem uma aplicação. Por que Deus então, ele disse para que o povo, nesse dia, o dia que Deus então consagrou que o povo tinha que se abster do fermento. Ali tem uma aplicação. Por quê? Porque o fermento, ele precisa de um certo tempo para poder levedar, para poder então fazer o efeito. Aprenda isso. Fermento, ele não faz o efeito no momento em que ele é utilizado. Ele precisa de tempo para levedar a massa. E como Deus tinha pressa em tirar o povo do Egito, aí o Senhor então determinou uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, nesse dia o povo vai se abster do fermento, não preparará o pão para comida, para alimentação com fermento. Por quê? Porque havia pressa de Deus. Então aqui o fermento está sendo eliminado. Deus está te mandando Moisés retirar do cardápio, do meio do povo o fermento, em virtude de ter uma aplicação prática de tempo. Por quê? Porque eu precisaria de tempo para a levedura da massa. E como Deus tinha pressa em tirar o povo, Deus disse: então esse fermento aqui não vai ser utilizado. Estava aqui sendo aplicado uma questão de pressa, de urgência, porque se fosse esperar, sairia do plano de Deus. Deus disse: não, então como eu tenho pressa, pão é sem fermento. Aqui nesse caso foi essa aplicação. E sabe o que aconteceu com essa primeira proibição de fermento, que acontece aqui em Êxodo no capítulo 12? O povo de Israel começou a entender, começou então a ter essa visão acerca do fermento, que o fermento então, ele não era algo bom no meio do povo de Deus. Ele trazia um simbolismo de algo que Deus então repudiava, algo que Deus então não associava ao culto a Ele, à comunhão com Ele. O fermento tornou-se um símbolo, ao desagradável da comunhão. O povo de Israel foi entendendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
A partir do momento que foram entendendo, sabe o que eles foram fazendo? Eles foram tirando do meio deles. A sua questão da cadeia alimentar, eles foram cortando. A questão da religiosidade também eles foram tirando. Então eles foram se livrando, porque tiveram a percepção do que Deus não se agradava dentro desse aspecto, aleluia, do uso do fermento. O fermento ficou mal visto. Então eles não foram tirando ao longo da história, do tempo, eles foram eliminando do meio da sua cultura o fermento. Aí sabe o que acontece? Aí o apóstolo Paulo vem no Novo Testamento. Jesus utilizou essa palavra lá em Mateus no capítulo 16, 12. Capítulo 16, Jesus usou, lembra que Jesus disse assim mesmo? Ele olhou para os seus discípulos, Vitor Hugo, e disse assim: livrai-vos do fermento dos fariseus. Ele falou isso no Novo Testamento. Ele usa também o fermento, dando uma associação a coisas ruins. Ele diz, livrai-vos, ele ora para os seus discípulos e diz, livrai-vos do fermento dos fariseus. Mas o que era a aplicação aqui? Jesus estava dizendo, fermento ali, naquele momento que ele estava falando acerca dos fariseus, ele estava falando para que se livrasse da doutrina, dos ensinamentos. Ele disse, livrai-vos do fermento dos fariseus, que é a doutrina do farisaísmo, que é aquelas pessoas que pregam o que não vivem, aquelas pessoas que ensinam o que não é verdade, aquelas pessoas que fingem-se religiosamente. Então Jesus disse assim mesmo para os seus discípulos, livrem-se desse fermento, porque esse fermento aqui, ele não é bom, esse aqui é coisa ruim. Então se livrem do fermento dele, ou seja, livrem-se dos ensinamentos dele, porque os ensinamentos deles não são ensinamentos corretos, são ensinamentos falsos. Então se livrem desse tipo de fermento. Ele fala isso lá em Mateus. Aí, mais adiante um pouquinho, andando dentro da Bíblia, nós vamos chegar aqui aonde é o nosso texto básico, que é de Corinto. Paulo, então, agora encontra-se diante de uma igreja aonde o fermento, está proliferando. O que é o fermento? Eu já disse para você que o fermento, é uma enzima, uma massa que pode, então, se usar para azedar a massa e para levedura também. Mas que deveria ser tirado, não poderia mais ser utilizado dentro da prática, simbolizando na religiosidade. Aí a Bíblia diz aqui no capítulo 5 de Corinto, que nós lemos, que Paulo então, ele fala, para que, o capítulo 5 e o verso 7, o Paulo diz assim, limpai-vos, pois do fermento velho. Ele ainda diz assim, alimpai-vos. O que é que Paulo está falando com relação à igreja de Corinto e com relação ao fermento? Ele diz, alimpai-vos. Eu fui procurar entender o que é que Paulo quis dizer aos coríntios e que está falando ao nosso coração hoje. Você sabe o que Paulo estava dizendo? Quando ele diz alimpai-vos, ele está dizendo, purifiquem-se. Paulo está dizendo, e a purificação, ela não é algo, pouco. Não, ele diz, alimpai-vos, que vem do verbo de purificar. Ele está dizendo assim, purifiquem-se totalmente. A purificação não pode ser em parte, irmão. A purificação, ela não pode ser em compartimentos, ela não pode ser restrita. Não, a minha perna esquerda ela está pura, mas a minha esquerda não está. O meu braço direito está puro, mas o meu esquerdo não está. Não. E Paulo está dizendo, a purificação no meio do povo de Deus tem que ser uma purificação total, plena. Ele diz, alimpai-vos de todo o fermento velho. Ele está dizendo a igreja de Corinto, por quê? Porque a igreja de Corinto estava aqui utilizando-se de práticas passadas. Agora uma igreja que foi chamada, aleluia, para o ministério santo. Homens e mulheres que foram chamados, foram transformados, aleluia, receberam dons espirituais, receberam do Senhor graça que ninguém tinha na época, a não ser eles que eram cheios de dons espirituais. Mas é aí que aconteceu, mediante a toda essa graça de Deus, começou-se a prática, aleluia, das velhas coisas. Eles começaram a praticar aquilo que eles praticavam no mundo.
Praticar como se nunca tivessem conhecido a Cristo, como nunca tivessem entendido que quem serve a Deus, aleluia, é chamado para uma vida de santificação. E nunca entenderam, aleluia, que quem serve a Deus, a santificação não significa perfeição por enquanto, aleluia. Chamados à santificação significa a um chamado a ser separado, a lutar para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Eles perderam esse entendimento, perderam essa noção, perderam essa consciência. E aí sabe o que aconteceu? Dentro da igreja começaram a praticar as coisas que praticavam no mundo. Começaram a praticar dentro da igreja, aleluia, como se nada houvesse de errado nisso, como se tudo tivesse correto. Aí Paulo então, aleluia, entra corrigindo, aleluia, esse pecado, corrigindo essa falha da igreja. Aí ele vai e diz, aleluia, alimpai-vos de todo o fermento velho. Ele diz, purificai-vos. A purificação tem que ser total, aleluia, ela não pode ser parcial, aleluia. Eu não posso fingir, eu não posso mentir para mim mesmo, aleluia, e achar que eu estou indo para o céu, aleluia, enquanto a minha própria consciência me acusa, aleluia. Por quê? Porque eu tenho ciência do que o meu chamado com Deus é um chamado, aleluia, para ser separado, para viver uma vida de santificação com Deus, aleluia. E dentro dessa vida de santificação com Deus, nós somos exigidos a dizer não ao pecado, nós somos exigidos, aleluia, a dizer não à corrupção espiritual, nós somos exigidos a levarmos uma vida verdadeiramente agradável diante do Senhor. E quando nós não fazemos isso, nós estamos ignorando os entendimentos da Bíblia. Nós estamos então, aleluia, fazendo como se nós não tivéssemos entendimento, ou que não tivéssemos conhecimento, aleluia, do que essa Escritura nos dizem que temos que fazer. Por isso, o entendimento é muito melhor do que o movimento. Porque eu venho ao culto, aí eu entro no movimento. Eu pulo, eu salto, dou calhambota, glória a Deus, aleluia. Eu não sou contra isso, eu sou pentecostal, aleluia. Desde 1984 Jesus me batizou, até hoje eu sinto esse fogo na minha vida. Às vezes dá vontade de voar aqui, mas eu me controlo, porque a Bíblia diz que o Espírito, aleluia, é submisso ao Espírito, aleluia, do profeta, aleluia. O profeta tem que ter a sabedoria para poder administrar os dons. Tudo isso eu creio em revelação. Quantos querem revelação aqui? Diga glória a Deus. Eu creio em revelação, eu creio em mistério, mas tudo isso, queridos, aleluia, não pode ser superior ao entendimento da palavra, ao conhecimento. O movimento é muito bom. Até disse de manhã que às vezes os nossos cultos, eles são pautados em movimentos. Se não houver movimento, se não houver, aleluia, né? O mover, o pular, o gritar, aquela coisa inflamada, aí a gente sai dizendo que o culto não foi bom. Não, o culto não foi bom. O culto para nós só leva a característica de bom quando então existe esses movimentos. Ora, queridos, aleluia, a hora que nós começamos a entender, aleluia, que o movimento ele não supera o entendimento, aleluia, nós vamos ser uma igreja muito mais forte do que somos. A hora que eu entender, aleluia, que eu tenho que ter a compreensão dos ensinamentos de Cristo, eu vou aprender a amar o Vitor Hugo como a Bíblia manda que eu ame a ele. Quando eu entender melhor, aleluia, que a Bíblia me ensina, aleluia, que eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão, é porque eu ainda não entendi. Aí eu não posso dizer que eu vou para o céu, porque eu tenho movimento, eu tenho poder, eu tenho unção, mas eu estou sem o entendimento. E o melhor é o entendimento do que o movimento. O melhor é uma igreja entendida, irmãos, glória ao Senhor. O melhor é uma igreja instruída no caminho em que deve andar. Isso é bom. O melhor é isso. É uma igreja que tem entendimento. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque de manhã eu estava falando aqui justamente sobre aquela questão do mover neste lugar, do andar. E eu disse aos irmãos, orientei os que estavam aqui pela manhã. Eu disse assim, meu irmão, queridos, né? Quando chegar, se estiver com sede, antes de começar o culto, vai pelo lado, toma a tua água. Eu brinquei, disse, o nosso filtro tem 4, nosso bebedouro tem 4 filtros. Um de carvão, um de água não sei o quê. São 4 purificadores. Você pode ir lá beber à vontade, que todo tempo a manutenção é na data exata. Vá lá, beba e volte, sente
e se prostre diante do Senhor neste lugar. Porque o que é que a gente percebe? Que às vezes falta ensinamento, às vezes falta entendimento. E aí, na casa do Senhor, a gente pensa então que pode fazer aquilo que está errado. Aí o Paulo vem dizendo: ei, te limpa desse fermento velho. Te livra desse fermento velho. Aleluia, tem que ser fermento novo. O que é que ele quer dizer com isso? Depois que a gente tira as coisas velhas, as coisas novas começam a predominar na nossa vida. Aí sim, aí a Bíblia vai dizer, ele vai dizer: ei, agora nós somos uma nova massa, e essa massa, ela não está sendo fertilizada por coisas antigas, não, agora tudo é novo na nossa vida. Ei, tudo passa a ser novo na vida do cristão, tudo passa a ser novo, tudo é novidade de vida. E essa novidade de vida inclui santificação, aleluia, fidelidade em tudo. Fidelidade com o esposo, com a esposa, fidelidade com Deus, fidelidade na obra. Sabe o que é isso? É uma pessoa que se livrou do fermento velho. A pessoa é fiel ao esposo, é fiel à esposa, é fiel no namoro, é fiel no dízimo, é fiel na oferta, é fiel na hora do culto. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? É porque o fermento velho não está mais na vida dessa pessoa. Essa pessoa foi transformada. E agora tudo na minha vida é novo, pastor. É como se eu tivesse morrido verdadeiramente aquele passado. E agora o novo está aqui. E o novo está regido pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Então ele diz: livre-se do fermento velho. Fermento velho são práticas antigas do homem pecaminoso. Daquele homem que estava condenado e ia ao inferno. Daquele homem que estava afastado da presença de Deus. Daquele homem, aleluia, em que a sua natureza carnal predominava sobre a sua vida. E ele fazia tudo segundo um escravo que a Bíblia diz que era. Mas aqui nós não somos mais escravos. A Bíblia diz para mim e para você que o Senhor cortou as cadeias. Diga assim: eu sou livre. Diga assim: eu sou livre. Aleluia, você é livre, nós somos livres. Aleluia, as cadeias que nos prendiam, o Senhor chegou e quebrou e disse: a partir de agora, você é livre. E essa liberdade, aleluia, faz com que nós possamos ir nos livrando a cada dia dos fermentos velhos. O Senhor não nos chamou para estarmos vivendo práticas do passado. Quando eu digo práticas do passado, não estou falando em boas práticas. Eu estou falando em práticas pecaminosas. Alguém que no passado eu fazia dessa forma. Esse passado passou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Não se pode servir a dois senhores. Ou você agrada um, agrada outro. Se o velho homem estiver predominando na tua vida, aleluia, você não pode agradar a Deus. Mas o Senhor te chamou para agradar a sua vida. Aleluia. Então Paulo está dizendo: alimpai-vos. E sabe o que é interessante? Aleluia, porque ele diz assim: o velho homem pecaminoso. Quando a gente vai na raiz da palavra, vai buscar, aleluia, a originalidade do que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo: ei, aleluia, sabe qual é a diferença? Aleluia, do verbo, significa dizer que o passado nunca pode se comparar com o homem ou a mulher que nós somos agora. O que éramos no passado não pode ser comparado. Você se limpou do fermento, o fermento saiu da tua vida. Todo mundo vai olhar em você e vai dizer assim mesmo: ei, esse camarada, ele era assim, ele fazia isso, ele fazia aquilo, mas e agora? Agora ele é totalmente diferente. Aleluia, agora essa atitude dele são outras, as ações dele são outras, o comportamento dele é diferente. Aleluia, o esposo precisa perceber isso na esposa, a esposa precisa perceber isso no esposo, o filho precisa perceber isso nos pais, os pais precisam perceber isso no filho, que agora alguma coisa de diferente existe. Então ele diz: alimpai-vos, aleluia, alimpai-vos do fermento velho. Fermento velho são todas as práticas do passado. São inúmeras. Eu não consigo nem enumerar aqui que se fazia. Mas nós sabemos muito bem como éramos no passado. Acabamos de ouvir um testemunho aqui do Alexandre. O que ele fazia no passado.
Mas esse passado já foi, esse passado ficou sepultado, esse passado, aleluia, o Senhor Jesus, ele tirou no mar do esquecimento e disse: agora eu vou te fazer uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, igreja, alimpai-vos do fermento velho. As obras praticadas no passado, ela não pode ser mais praticada por quem serve a Deus. Daqui para frente, as nossas ações, as nossas atitudes, nosso comportamento é de quem conheceu a Jesus e agora tudo se tornou novo na nossa vida. Aquelas práticas do passado, limpa, tira do teu coração. Porque é interessante que o fermento, né? Você prestou atenção no início que eu falei? Ele não age na hora. Por isso que Paulo grita aqui aos coríntios, né? Ele faz a sua voz ressoar bem alto a igreja de Corinto, porque ele tinha pressa que isso acontecesse na igreja. Como assim, pastor? Que a igreja se livrasse das práticas pecaminosas, das práticas do passado. Então, igreja, aleluia, nós nunca podemos estar praticando as obras do passado, aleluia, no presente que estamos na presença do Senhor. Quem está na presença do Senhor é uma nova criatura. Sabe o que Paulo diz? Eis que se fez novo, tudo se passou, e não temos nenhuma saudade daquele passado. Aquele passado ficou para lá. Ele diz: agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa nova criatura, eu olho daqui e vejo em você, aleluia, homens e mulheres que foram transformados, foram libertos, homens e mulheres que aceitaram a Jesus e em virtude de ter aceitado, mudou o comportamento, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a tua casa é estranha, a tua família é estranha, teus vizinhos estranhos, por quê? Porque agora eles sabem que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé comigo nesta noite, oh, aleluia.